testa chegou a suar. Bom, nós só estávamos conversando um pouco, né, sobre... Sim, conversamos um pouco sobre a caminhada e tudo mais. E a primeira coisa que nós conversávamos, perguntou o que eu era, né, antes de entrar no seminário. E eu colocava para ele que antes de entrar no seminário eu já fui traficante e viciado em drogas, né, cocaína e outras coisas mais bem pesadas. E a minha caminhada vocacional foi um pouco assim, bem diversa, digamos. Tive toda essa caminhada, infelizmente, experiências, né, do mundo afora, e como já disse, viciado em várias coisas, e Deus sempre tem o tempo certo, uma hora certa, um momento certo de nos chamar. E não gostava nada de igreja, não gostava de padre, jogava pedra de padre, em igrejas também, né? Mas no tempo certo Deus chamou. Sim. Pode falar, né? Tá bom, vou falar. Geralmente, quando Deus, eu fazia parte de um grupo de roqueiros. E geralmente o roqueiro, ele sempre faz consagrações a algumas coisas específicas. Eu carregava comigo, e por isso eu carrego essa cruz hoje, né, bem grande. Eu carregava um dragão segurando uma pérola, e essa pérola significava a consagração ao demônio, que era costume de ser feito entre os roqueiros, né? E assim era a minha turma, de fato, uma turma muito doida, bairrada, de brigar na rua, de bater nas pessoas, e eu era chefe dessa turma toda. Então era bem pesada de igreja, não gostava de nada, nem sabia de nada. E essa foi um pouco dessa minha caminhada. Estudava, fazia eletrônica, fazia física, já estudava várias coisas, mas tinha essa caminhada paralelo, digamos. Conhecido na cidade toda, meu apelido era Jiboia. Então era conhecido como Jiboia, né? Um pitbull bravo aí da cidade. Mas com o tempo, né, as pessoas começaram a me chamar para a igreja, eu não gostava de nada, me chamaram para um encontro de grupo de jovens. Eu estava com 20 anos mais ou menos, e eu fui com minha turma para esse encontro. Levei ainda comigo, junto com a minha turma, na mochila. Já não tinha esse encontro de jovens, né, que a gente faz, levei na mochila cocaína, maconha e muita bebida, para lá nos momentos do encontro a gente ir na quebrada um pouquinho e usar e voltar feliz para a palestra. Só que Deus tem o tempo certo, né? Na hora certa Deus passa a rasteira. E aí durante o encontro, eu percebi que os meus amigos que foram comigo, eles foram sendo tocados, e eu não entendia muito aquilo, eu não sabia quem era Jesus direito, não sabia o que eram as coisas. E percebi que alguns começavam a chorar, eu olhava aquilo e falava, eu achava a coisa mais estranha do mundo. Eu esse cara está ficando, é doido. E eu achava engraçado que aqueles que choravam, pegavam eles, levavam para o fundo. Eu falei, lá deve ser para bater, né? Alguma coisa parecida. Eu achava estranho aquilo. Mas o certo é que passou todo o encontro, estava chegando no final do encontro. Eu olhei aquilo e falei assim, minha vez eu acho que não vai chegar, acho que é só eles. Eu não entendi muita coisa do que falaram lá à frente. Falaram de um amor, de um Deus, mas eu não sei o que é direito. O certo é que no momento, chegando no final do encontro, apresentaram uma peça de teatro, contando a história de um jovem, drogado, bem doidão, que tinha brigado com os amigos e vários outros. E no momento, e aí depois no final da peça, aquele jovem já tinha desistido de tudo, tinha brigado com as pessoas, com seus amigos, o dinheiro tinha acabado. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei olhando, olha, é igualzinho a vida dele, é igualzinho. E eu fiquei observando, ele me chamou a atenção muito mesmo. E aí, de repente, quando chegou no final, o jovem sozinho, sem nada, aí ele tirou um revólver, pôs na cabeça. E eu olhei aquilo e falei, é isso que eu vou fazer. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o revólver, encher de bala, botar na cabeça e resolver isso de uma vez por todas. Já tinha sido um fato, eu já tinha tentado suicídio em outros momentos, mas Deus tinha colocado a mão e não deixado que isso acontecesse. O certo é que na hora que o jovem no palco lá, ajoelhado, com o revólver na cabeça, eu olhei aquilo e falei, pensei, e no meu coração estava assim, atira, 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 atira. De repente, começaram a cantar uma música que eu nunca tinha ouvido em minha vida, aquela música do Ninguém Tinha Tenho Esperado Este Momento. Ninguém tinha morreu isso. Aí entrou uma pessoa no fundo, vestida de Jesus, e eu olhando assim, que cara é esse? Vai ser um fantasma, o cara já morreu, que cara é esse que está aí? E essa moça falando, tenho esperado que estivesse assim, eu sem entender bem o que era. O certo é que esse homem vestido de Jesus chegou à frente,
tirou o revólver da cabeça dele, segurou na mão do rapaz, e o rapaz olhou e falou assim: Jesus, e levantou e abraçou o rapaz. Naquele momento eu senti algo extraordinário, inexplicável. Eu senti um amor profundo, algo sem noção mesmo, e comecei a chorar muito. E aí me levaram, para a capela, não batiam ninguém, me levaram para lá. E o que eu senti naquele momento é que tem uma música muito antiga, não dá para preencher vazio com vazio. Eu acho que eu buscava era tentar encher o coração com vazio, e Deus encheu meu coração de amor, de fato. Eu já era viciado, eu teria que participar, fazer, ter abstinência e tudo. Eu voltei sem usar droga nenhuma. Voltei de fato sem nada, sem usar heroína, sem nada, e as pessoas começaram a observar que tinha uma mudança. E é interessante que no meio dos traficantes, no meio das drogas, quando alguém sai e passa para o lado religioso, há um respeito muito grande, muito grande. Então, ao voltar, aqueles que me juraram de morte e tantos outros, eles disseram, me perdoavam, das coisas que tinham acontecido, das brigas, das tentativas, Nós nunca matei ninguém, viu? Bom, e essa foi um pouco. Quando eu entrei no seminário, eu lembro que eu partilhava com o Brigitte que estava no seminário, a gente conversava muito. Eu tinha muito medo de que poderia ser, mas o certo é que Deus foi chamando. Isso eu poderia realmente ser. O certo é que depois que eu participei desse ponto, eu comecei a caminhar na igreja e fui me apaixonando por Jesus realmente. E uma vez me perguntaram o que me motivava a ser padre. O que me motivava a ser padre era passar às pessoas esse amor que eu senti. É isso que me motiva hoje. Se pergunta o que te faz ser padre. Eu quero que os outros e que as pessoas experimentem esse amor que fez essa mudança de vida em mim realmente. E aí estamos aí nessa caminhada já. Já estou com 8 anos de padre, com a graça de Deus a gente vai caminhando. Ele não contou um detalhe que me impressionou, mas eu vou contar. Eu não quero contar. É porque disseram que um traficante inimigo dele tinha voltado para a cidade. E ele disse ao reitor, Monsenhor Zanan, eu vou embora, porque senão ele vai vir aqui e vai matar os seminaristas todos. E ele foi para o centro da cidade para encontrar o inimigo. Já era seminarista. E aí este inimigo o encontrou e disse para ele, eu fiquei sabendo que você vai ser padre, reza para mim, está tudo perdoado. Acho que merece uma salva de palmas de novo. Eu quis pedir essa ajuda porque pode nos ajudar a entender que a nossa vocação ela é construída em cima de uma realidade humana muito concreta, muito real. E nós não somos diferentes de ninguém. Somos tirados de fato do meio do povo para sermos devolvidos ao povo, para sermos instrumentos de Deus e servidores. E aí a outra contribuição, eu peço para o Monsenhor Silvestre nos dizer, ela é muito mais chocante, muito mais eloquente, e me permita uma sugestão: ir embora de Montes Claros sem passar para visitar o Padre Flávio, para mim será uma omissão. Boa noite a todos. Muito bem, o Padre Flávio está conosco desde o início da sua caminhada vocacional. Tem 15 anos de padre. Já no primeiro ano de sacerdócio, ele começou a dar sinais que foram identificados como síndrome de pânico. Com 1 ano e meio, a coisa foi se agravando. Tremores, travava, então é Parkinson, está com Alzheimer. E ele foi perdendo aos poucos os movimentos, a fala e a consciência. 6 anos depois é que chegamos a um diagnóstico. É uma doença chamada de Huntington. Isso é uma doença raríssima e hereditária, e muito semelhante ao Parkinson e ao Alzheimer. Os exames
Aqui não conseguimos detectar, mas em Belo Horizonte, quando foi feito os exames, mandaram, foi coletado o sangue, né? Lá em Belo Horizonte, então conseguiram diagnosticar. Então, Huntington. E ele foi perdendo os movimentos, já faz 7 anos então que está de cama. Ele teve uma convulsão, foi para o hospital, lá ele ficou 2 anos, né, no CTI, entre a vida e a morte, mas conseguiu voltar para casa, mas aí já não andou mais. Ele foi perdendo a consciência e hoje, segundo os médicos, ele não tem consciência nenhuma, nem do próprio nome, mas está lá. A alimentação é com sonda, o cérebro totalmente atrofiado, ele também tem atrofiado cada vez mais, e ali como no altar do sacrifício, né? Exercendo o seu ministério. Quem chega realmente sofre esse impacto, né? E no seminário não deixa de ser realmente uma presença indicadora do amor de Deus que se dá, né? E ali ele se deixa a consumir assim. É um martírio continuado, né? É um martírio continuado. Então já faz 7 anos que ele vive naquela situação. Mas o mais, quer dizer, tudo funciona normalmente bem, né? Pressão, coração, intestino, os exames de sangue, a cada 6 meses são feitos os exames, tudo bem. Somente o cérebro é que atrofiou e a situação chegou àquele ponto. Tem enfermeiros, são 4 enfermeiros, estão 24 horas cuidando dele, da alimentação, do banho, de 2 em 2 horas tem que estar virando, né? E sempre atento a qualquer sinal. O problema maior, que inspira maiores cuidados, é a secreção. Então, produz muita secreção pelo fato de ele estar sempre deitado e tem que estar sempre aspirando em determinados dias. Então, às vezes, 5, 6 aspirações durante o dia e à noite também, mais 4, 5 aspirações. E é muito dolorido esse processo de aspiração. Mas está lá conosco, né? E ele está comigo desde que começou o problema. Ele está comigo. Estava na paróquia, foi para o seminário, então ele está lá conosco no seminário. Tem 15 anos de padre, desses 15 ele exerceu apenas 1 e meio. Ele trabalhava aqui mesmo em Montes Claros, como vigário paroquial, depois em uma cidade aqui no interior, Claro dos Poções, e ajudava também no curso de teologia para leigos, coordenador do curso de teologia para leigos, e um cantor de primeira. Eu sempre digo que uma voz belíssima, uma das vozes mais bonitas que já passou pelo nosso seminário, e hoje está lá emudecido, mas ainda assim consegue realmente dizer, né, muitas coisas para nós que passamos por lá, para nós que convivemos com ele lá. Então é uma oportunidade, como dizia o padre, nesses dias não deixe de dar uma chegadinha, de contemplá-lo e rezar por ele, para que Deus tenha misericórdia. Mais um atrevimento da minha parte, mas não gostaria de apresentá-lo. Para mim, lá no seminário onde nós vamos estar, tem 2 capelas do Santíssimo. Então, tem lá onde nós vamos rezar a missa e tem o quarto do Padre Flávio. Penso que ir lá é encontrar Cristo vivo. Por isso, convido, compartilho, sugiro esta visita. Não sei se errei muito, se criei uma heresia, os bispos me perdoem. Ok. Nós vamos passar aqui terça, quarta e quinta. Queria dizer que são todos muito bem-vindos para esse encontro. Nós, a diretoria, né, dessa OSIB completa neste ano 4 anos, e eu, Padre Edmar e Padre Everaldo, hoje o dia inteiro juntos falamos assim da alegria que nós estamos sentindo de poder vir a esta Assembleia para apresentar o nosso coração cheio de gratidão por ter vivido à frente desse organismo durante esses 4 anos com pleno êxito nas 4 Assembleias, contando com esta. O que chamamos de êxito?
a participação efetiva e significativa de formadores e de formandos nas nossas assembleias. Nós vamos ter oportunidade de falar desse caminho, mas queria já, desde este momento, dizer que estamos encerrando definitivamente nosso trabalho nesse organismo. Primeiro porque o Padre Everaldo foi o primeiro que deixou a formação e veio aqui. Quero agradecer muito a presença dele, embora não esteja mais na formação, mas veio aqui nos acompanhar para a conclusão desses trabalhos. Ele deixou no final do ano passado o trabalho da formação, se não estou enganado, em janeiro. E também agora em julho o Padre Edmar, que era formador, assumiu paróquia, está em lua de mel com a paróquia, também deixou a formação e não poderá mais ser eleito, porque pelos estatutos da OSIB tem essa indicação que seja sempre eleito o padre que esteja no caminho da formação. Por isso a nossa Assembleia é eletiva e na quarta-feira à tarde vamos eleger uma nova diretoria. Claro que eu também não posso ser eleito presidente, não por conta dos estatutos, mas porque agora tenho a outra missão. Em janeiro fui eleito presidente nacional, então vou continuar no caminho, mas nesse olhar mais abrangente de acompanhar a OSIB no Brasil inteiro. Por isso é importante a escolha de um presidente no nosso regional. Quero agradecer muito a presença dos formadores e dos formandos, porque o nosso regional continua sendo único no Brasil a fazer assembleias com esta presença conjunta de formandos e formadores. Isto significa uma riqueza no caminho da formação inicial e permanente, a presença compartilhada, respeitosa, atenciosa de quem se propõe para a continuidade dos trabalhos na igreja, do ministério ordenado, traz a motivação do nosso regional que herdamos já desde o início da fundação, desta presença importante, não só de padres, mas também de formandos. Então, quero dar umas boas-vindas de novo com muita alegria aos formandos que já são já vieram das outras vezes, né? Vejo alguns que são veteranos, melhor dizendo. Toda vez que a gente fala, a gente sempre comete alguma gafe. Mas eu ia falar reincidência, mas é melhor veteranos mesmo. E acolher pela primeira vez os que vieram. São muito bem-vindos. Queria também dizer que nosso trabalho nesses 2 dias, praticamente 3 dias, a metade da quinta-feira, dia de quarta e o dia de terça, será sobre esta temática da formação e das tecnologias do mundo virtual, e depois os nossos assessores vão explicitar e oportunizar uma interlocução que nos favorecerá muito a discussão. Eu quero, por isso, nesse primeiro momento, agradecer e apresentar, pediria só que viesse aqui à frente, se for possível, a Aline Cavalcante, é assim mesmo que você se chama? Não, Aline Amaro da Silva, é só para vocês conhecerem. Aline Amaro amanhã vai ter oportunidade de dizer alguma coisa dela mesma. Agora é só para ela se fazer vista. Ela chegou agora, veio de Porto Alegre e foi solicitada pelo nosso assessor que convidamos, que é o irmão Murad, e que está chegando nesse momento aqui em Montes Claros. Ele me disse que poderia vir, mas não viria sem uma colaboração, e me apresentou 3 nomes. Entre as pessoas que ele me apresentou, os nomes, parece que a que tinha maior disponibilidade era a professora Aline, que é uma consagrada, me parece, estou conhecendo agora, mas eu peço que amanhã, no início da manhã, junto com o irmão Murad, vocês se apresentem e realizem o trabalho. Contudo, receba o nosso acolhimento, o nosso carinho pela sua presença com uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Estamos terminando esse momento aqui. Nós não vamos viver nenhum momento de jejum, porque o Padre Arley disse que tem jantar. Então, para terminar esse momento, eu quero passar a palavra ao Dom José Alberto, se ele quiser nos dizer alguma
alguma programação e também ao Dom José Aristeu. E depois da palavra dele temos uma apresentação de um vídeo e a seguir vamos lá para o jantar. Só um horário hoje vou dizer, que é o de amanhã, às 7 horas nos encontraremos para a Santa Missa presidida por Dom José Aristeu, no seminário. O pessoal vai receber tarefa, então eu estava lembrando de a professora de matemática, e ela então deu uma tarefa para os alunos. No dia seguinte o Joãozinho chegou atrasado, me permita dizer, e a professora falou: por que você chegou atrasado? É que no caminho encontrei um crocodilo. Mas se machucou? Não, mas ele engoliu o meu trabalho. Então vamos trabalhar bem, sem medo do crocodilo, né? Então vai nos fazer bem. Então que seja uma convivência, né, de muita alegria, de muita harmonia entre todos, né, para assim, no mútuo apoio, estimularem a todos para esse exercício o serviço, essa missão de formação, né, para que ela possa realmente ser muito boa para todos, com a boa tarefa cumprida. Então, mais uma vez, sintam-se em casa. Então, só para dar uma boa noite a todos e expressar então minha alegria de poder participar, estar aqui com todos, e ao mesmo tempo já expressando junto com o Dom Alberto, o abraço de todo o nosso bispo do regional, para dizer então da alegria da nossa igreja viver esse momento assim tão forte, significativo, abençoado, momento de futuro e de presente, porque já estamos também com nossos seminaristas juntos nesta bela caminhada. Teremos a oportunidade de falar nos momentos, nesse momento até para saudá-los de todo o coração e expressar um abraço muito carinhoso e de todo o nosso região. Tá? Gostaria também de pedir a oração de todos, saudar especialmente nossa equipe, o Padre Nivaldo, e os trabalhadores que articularam e organizaram mais esta Assembleia. E finalizando, pedir a oração de todos, porque hoje nós tivemos 2 fatos impactantes. Eu acrescentaria um terceiro, que me impactou hoje durante a viagem, é receber a comunicação de um falecimento de um jovem sacerdote, digo jovem, que ele celebrou 25 anos de padre, dia 11 de outubro agora, me convidou. Ele é redentorista, talvez alguns conheçam, o padre Antônio Luiz. Ele é originário da nossa diocese de origem diamantina, então tem toda uma história de fé, sim, podemos encobrir. Acho que foi em Coveiro, em Belo Horizonte, sim. Então, de repente, plena força da vida, em plena caminhada, de repente, Deus falou: está pronto, chegou, acabou. De basta, né? Vem para o descanso, o repouso do seu Senhor. Então, um pouco fazer essa passagem de fé, essa disponibilidade. Amanhã que o Evangelho vai falar dessa vigilância, e ela é real. E de repente, vamos viver também esse momento na nossa igreja, rezando por esse irmão e sua família. Eles são 2 irmãos padres e uma irmã religiosa. Eu conheço assim, toda a família, acompanhei, inclusive comparo a caminhada deles, a entrada para o seminário, etc. Antônio Luiz. Então, rezemos por ele. Para cada um dos momentos de liturgia, nesses dias, nós dividimos o trabalho por províncias. Então, como amanhã temos a primeira celebração, está na programação a província de Belo Horizonte, e fazem parte da província de Belo Horizonte, então, as dioceses e aí eu pediria para ficar em pé, sejam formadores, sejam formandos, para assumirem a responsabilidade da missa de amanhã, só para a gente se identificar. Os que são das dioceses de Belo Horizonte,
de Divinópolis, de Luz, e de Oliveira e de Sete Lagoas, se estiverem isto. Aí, por favor, temos esta primeira responsabilidade no nosso encontro para a preparação da missa amanhã de manhã. Obrigado. Agora vamos assistir a um vídeo? Podemos desfazer a mesa?